Olá, pessoal. Nessa nossa aula, eu vou começar a falar sobre a estrutura interna da raiz. O objetivo dessa aula é vocês entenderem um pouquinho dos aspectos básicos da disposição dos tecidos na raiz de plantas superiores. É, Nessa figura, a gente mostra, né, vocês já viram essas fotos, duas plantas, uma dicotiledônea e uma monocotiledônea, com as características básicas que vocês já conhecem, né? Padrão de folha e padrão de raiz. Em termos de raiz, as dicotiledôneas têm as raízes permanentes. Tem uma raiz pivotante e as raízes adventícias, né? Raízes secundárias. No caso das monocotiledôneas, essas raízes nunca são permanentes. Então, a gente tem o sistema radicular fasciculado ou cabeleira. A raiz tem várias funções na planta. Inicialmente, tem o aspecto de prender a planta ao solo, mas principalmente as grandes funções são absorção de água, absorção de nutrientes minerais, o transporte dessas substâncias pela planta, além do transporte também da seiva de floema, e também a reserva de nutrientes. Normalmente, as raízes reservam amido, carboidrato, em um parênquima chamado amilífero. Inicialmente, as raízes, quando as plantas conquistaram o ambiente terrestre, as raízes não tinham a função de absorção, tinham função de ancoragem. A gente pode ver isso nas plantas mais simples, que absorvem água por todo o corpo da planta. Então, essas raízes simplesmente fazem ancoragem, não tem nenhuma estrutura de transporte, e não tem também capacidade de absorção de água. Quando a gente pega qualquer planta superior, é, desde as pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, a gente vai encontrar um sistema radicular muito parecido. A estrutura é muito semelhante, né? A gente vê uma ponta da raiz, que de forma geral é revestida por uma camada denominada coifa, aquela região de alongamento que a gente já estudou, né, do meristema apical, que vai fazer a divisão de células, ocorre a divisão celular, depois o alongamento celular, e na região de maturação ocorre a presença de muitos pelos radiculares, que aumentam bastante a superfície de absorção. Hum, Eles se desenvolvem normalmente a partir da epiderme, mas podem surgir também a partir da hipoderme, talvez até do córtex, mas normalmente a partir da epiderme. É, Conforme a raiz continua amadurecendo, ou seja, ficando mais velha, no caso das árvores, a gente começa a ver o crescimento secundário, que a gente não vai tratar agora. Agora a gente só vai falar de tecidos primários. Porém, eventualmente, ocorre o surgimento das raízes laterais, que a gente pode considerar como um crescimento secundário. As raízes laterais só podem surgir depois que a raiz terminou de alongar. Então, elas nunca surgem do meristema apical. A razão para isso é óbvia. Se a raiz lateral surgisse do meristema apical, quando a raiz alongasse, ela seria arrancada. Entendeu? Então, a raiz lateral só pode surgir depois que a raiz parou de crescer em comprimento. Então, quando terminou o crescimento primário da raiz. Falando um pouquinho do ápice da raiz, né? A gente tem o meristema apical. Essa marca aqui está um pouquinho acima, está mostrando o centro quiescente, talvez já o meristema fundamental. Então, a gente tem mais ou menos aqui o meristema apical, aquelas camadas L1 e L2, que vão dar origem, então, à epiderme, né? Aqui o meristema de transição da epiderme, a protoderme. A região mais central, que ao crescer vai produzir o córtex, o câmbio, xilema, floema, toda essa região interna, endoderme, periciclo. O meristema fundamental, né, também é produzido aqui nessa região mais central. E por fora, né, por fora do meristema apical,
a gente tem a coifa. A coifa também é chamado de columela. E ele pode ter um meristema separado só para produzir a coifa, chamado caliptrógeno, ou então pode ser difícil de identificar uma transição entre o meristema apical e a coifa, tá? Como é esse caso aqui, a gente não tem uma distinção nítida de onde começa a coifa e onde termina o meristema apical da raiz. Aqui a gente tem uma ideia mais clara do que eu falei antes. Vejam só, nesse caso da direita, é bastante difícil perceber essa transição. Onde termina o meristema apical e onde começa a coifa? Aqui a gente já vê isso mais claramente. Essas células aqui já são muito mais soltas. Essa figura da esquerda também mostra uma coisa bem interessante. A gente já consegue ver os primórdios de células do xilema aparecendo, tá? É o meristema de milho. É claro que o xilema, ele não pode amadurecer, né? O xilema maduro é o xilema morto. Então ele surge aqui como células vivas, ainda na fase de divisão celular, que a gente chama de procâmbio. Então já começamos a perceber diferenciação de células do xilema, que mais tarde vão se transformar no protoxilema. O xilema é primeiro, aquele que amadurece antes. O protoxilema amadurece muito cedo, tá? Enquanto ainda ocorre algum alongamento celular. E no caso de algumas espécies, é possível que ele se destrua, que ele seja destruído pelo próprio alongamento celular. Então, protoxilema é o primeiro que surge, não aqui ainda, aqui nós estamos no meristema apical. E depois disso vai surgir o metaxilema. Vou falar disso em detalhe mais tarde. Aqui a gente vê em microscopia de fluorescência o ápice de uma raiz com os detalhes da coifa e escamações de células da coifa. Tá? Essa estrutura, então, além de proteger essas células muito delicadas do ápice, evitando que sejam danificadas, ainda serve como lubrificante para facilitar o crescimento da raiz através do solo. Então, a coifa, esse tecido, e para alguns esse órgão que fica na ponta do meristema apical, tem um meristema próprio, denominado caliptrógeno, só que às vezes a gente não percebe bem a diferença. E a coifa tem essa função de proteger o meristema apical. Esse aqui é um diagrama mostrando a organização do ápice de uma raiz montado em cima de, é claro, Arabidopsis thaliana. Tem muitos estudos mostrando como ocorre a biologia molecular e a organização das células. Aqui, ó, a gente percebe então a camada L1 dando origem à epiderme em vermelho. Aqui, ó, nessa como centro quiescente, né? Aí agora a gente pode colocar um pouquinho de dúvida em algumas coisas, né? Seria que a L2, né, que dá origem ao córtex, e depois a endoderme, que é a parte mais interna do córtex, e o córtex em si, as células corticais, que em geral a gente tem bastante célula de parênquima e algumas de colênquima nesse caso. Então, epiderme, córtex, por dentro a endoderme, e mais por dentro ainda, a gente vai ter uma única camada de células parênquimáticas, que é o periciclo. Então, essas iniciais aqui, ó, é o que vai originar essas células que formam a raiz, né? E nesse esquema de Arabidopsis, a gente vê um pouquinho de como ocorre essa orientação. Lembrando que há a variedade nas formas como as plantas arranjam as suas estruturas internas. Aqui a gente tem isso um pouquinho mais alongado, chega até a região de diferenciação, a região de maturação, e já começam a aparecer alguns pelos radiculares. De novo, o meristema apical e os tecidos que vão surgindo, né?
Esse esquema não tem muito detalhe, mas se a gente pegar um corte na região dos pelos radiculares, a gente vai encontrar uma coisa muito interessante. Olha, a epiderme, por dentro o córtex. Vejam que isso aqui é uma representação esquemática. Tenho várias células formando córtex. Ainda por dentro é, por dentro do córtex, a divisão que vai marcar o estelo, né, que seria essencialmente a endoderme. Então, a endoderme é a parte mais interna do córtex. E por dentro, a última camada do estelo, também chamado cilindro vascular, são normalmente células de parênquima e células que têm que alguns chamam inclusive de meristemáticas. Elas têm uma alta capacidade de recuperar a sua divisão celular. Então, eventualmente, a gente vai ver divisão celular nessas células do periciclo. Ainda por dentro, a gente vai encontrar floema, com diferentes disposições, dependendo do tipo de planta. Nesse caso aqui, ele coloca como procâmbio. O metaxilema, que é o xilema tardio, aquele que demora mais para amadurecer. O metaxilema vai amadurecer aqui, ó, na região dos pelos radiculares. E o protoxilema, em geral é menor, células são menores, amadurece mais cedo. E em algumas espécies, quando a gente faz um corte na região dos pelos radiculares, a gente vê o protoxilema já quebrado, destruído. Aqui é uma imagem preto e branco, mas representando bem, né, um desenho do interior da célula, quase uma fotografia disso aqui, em que a gente vê a posição dos feixes vasculares, né, na região de maturação. Então, reparem aqui essas células alongadas, né, na região de alongamento e feixe vascular, tá? E o meristema apical. A gente repara facilmente que as células aqui no meristema apical são bem menores do que as células maduras, né? Nós já falamos sobre isso no aula anterior. E aqui, o que em inglês é o root cap, que é a coifa, ou calíptero. Quanto ao surgimento de raízes laterais, essencialmente essas raízes laterais precisam ser ligadas aos feixes, ao cilindro central, ao estelo, para poderem transportar água e também para receberem nutrientes. Então, a origem das raízes é no estelo. Particularmente, a maior parte das raízes surge a partir do periciclo, dessa única camada de células mais externa, né, do estelo, logo abaixo da endoderme. Aqui a gente consegue ver essa camadinha de células aqui. Essa não é o periciclo. Essa é a endoderme, a última camada do córtex. Por baixo dela, não dá para perceber aqui, a gente vai ter o periciclo. Então, o que aconteceu aqui é que uma célula do periciclo começou a se dividir, né? Criou um meristema apical de raiz. Então, isso é uma neoformação de uma gema de raiz. Essa gema começou a se desenvolver, está rompendo o córtex, tá? Enfim, formando raízes laterais. Aqui outra figura, mostrando essencialmente o mesmo. Uma raiz lateral surgindo a partir do periciclo, né? Então, a gente tem o córtex, o estelo, né? Os grandes vasos de xilema, floema por fora, a endoderme, né? E por baixo da endoderme, periciclo, verdinho. Quanto ao desenvolvimento da raiz, então, a gente tem o meristema apical da raiz, depois vai ocorrer o alongamento, né? Entre o meristema apical da raiz e a região de alongamento, existe aquela região denominada de meristema primário,
o meristema basal, como a gente viu antes. Então, é uma região de transição, onde a divisão celular começa a diminuir até a região de alongamento. Depois, essas células ainda diminuem mais a divisão celular e então elas podem terminar o seu alongamento e permanecer alongadas. E depois de um tempo, então, entra na região de maturação, onde a gente consegue ver a parede celular secundária sendo depositada em algumas células e a origem dos pelos radiculares, no caso das raízes. Pois bem, há uma diferença característica na estrutura de raiz entre as principais plantas superiores. Especificamente, nos interessa entre as monocotiledôneas e dicotiledôneas. Nas monocotiledôneas, a gente percebe a presença de medula. Essa medula, para várias espécies, é parenquimática, mas em outras a gente percebe esse parênquima é, mudando de cor. Eu não sei exatamente, não tenho experiência suficiente para dizer para vocês exatamente o que acontece, mas em alguns casos eles usam a estranha expressão parênquima esclerificado. E a gente observa, então, parede celular espessada e coloração semelhante à do xilema, indicando o depósito de lignina. Tá? Mas, de novo, eu não sei o suficiente para dizer para vocês se esse parênquima pode virar um esclerênquima depois. Pois bem, ou seja, crescer parede secundária e, com isso, criar os depósitos característicos. Ok, então as monocotiledôneas têm medula e a gente consegue perceber os vários elementos de xilema, né, de formas variadas. Eu vou mostrar alguns para vocês ali na frente. E o floema costuma aparecer próximo ao xilema, mas nesse caso a gente não fala em feixes vasculares. Tá? A raiz não arranja em feixes vasculares. Eles estão sempre próximos, mas não, a gente não tem aquela característica organização de xilema junto com floema. Aqui é mais xilema de um lado, floema no meio, mais ou menos assim. Tanto para dicotiledôneas quanto monocotiledôneas. Tá? Então, a diferença mais notável de monocotiledôneas e dicotiledôneas é a presença de medula, que muitas vezes é parênquima, mas às vezes a gente percebe uma coloração característica de lignina, possivelmente lignina. No caso das dicotiledôneas, então a gente encontra um cilindro sólido. A parte mais interna desse cilindro, tanto nas monocotiledôneas quanto nas dicotiledôneas, a gente vai encontrar o xilema mais tardio, que a gente chama de metaxilema. E na parte mais próxima da endoderme, ou seja, mais externa, a gente vai encontrar o xilema mais antigo, o protoxilema. Então, na estrutura da raiz, os elementos mais notáveis, mais comuns da gente observar, lembrem-se que isso aqui é a informação mais básica e pode haver variação. Por exemplo, a epiderme é uma camada única de células para a grande maioria das plantas, tá? Mas existe como característica em algumas plantas a epiderme estratificada, como no caso das orquídeas, que chama velame. O córtex é uma região relativamente complexa. A gente vê células de parênquima, células de colênquima, vê alguns tipos de feixes laticíferos, enfim. Mas a principal célula que compõe é o parênquima, né? No fim do córtex, na parte mais interna do córtex, então a gente encontra uma camada muito especial e muito importante para o funcionamento da raiz, que é a endoderme. Eu vou explicar mais tarde.
A endoderme tem uma impermeabilização na parede que aparece desde muito cedo. A gente já começa a ver essa impermeabilização mesmo antes da maturação das células. E o estelo? O estelo. O estelo é tudo que está para dentro da endoderme. Então, ele começa pelo periciclo, como já comentei com vocês, e a gente vai encontrar xilema, floema, fibras, parênquima, né? Existe parênquima associado tanto ao xilema e o próprio floema são células de parênquima. A gente vai encontrar também outros tipos de células de parênquima. Falando um pouquinho do estelo, eu não vou me alongar muito no córtex e não vou falar muito sobre raízes de armazenamento. Só uma pequena observação. Nas raízes de armazenamento, as especializadas em armazenamento, células do córtex fazem grandes depósitos de amido, ou seja, os plastídeos situados no córtex, por exemplo, de cenoura, mandioca, enfim, vários tipos de raízes, têm um parênquima amilífero, né, com enormes depósitos de amido. Então, basicamente, o córtex se transforma num pacote enorme de amido. Nessa figura aqui, a gente está vendo uma dicotiledônea. Opa, como é que eu sei que é uma dicotiledônea? A grande característica a gente vê, não tem medula, nós já estamos vendo aqui xilema no centro, já não tem medula, e tem uma outra característica que também nos permite definir, que é a posição, ou melhor, o número de polos de xilema. Olha só, aqui dentro eu tenho o metaxilema, que é o xilema que amadurece mais tardio. Quase sempre essas células são maiores, bem espessadas. E se a gente caminhar para a parte mais externa do estelo, em direção à endoderme, a gente vai encontrar o protoxilema, aquele que amadureceu primeiro, com células menores. Olhando então para essa figura, a gente vê tem metaxilema aqui, ou melhor, tem protoxilema aqui, tem protoxilema aqui, aqui e aqui. Aqui nós temos 4 polos de xilema. Né? Esse tipo de raiz, né, esse tipo de organização do xilema é chamado de exarca. Por quê? Porque o protoxilema é mais velho, arqueos, velho, exarca, parte mais velha para fora. Pois bem, isso é característico de dicotiledônea. Entre os feixes vasculares, né, desculpe, raiz não tem feixes vasculares. Entre os polos de xilema, a gente encontra então o floema. E ainda por fora, nós encontramos essa camada de célula que é o periciclo. Essa figura vocês encontram no livro do Crank, Anatomia Vegetal. E aí, olhando para essa única camada de células, vocês percebem que já há um depósito muito grande de parede celular. Ela parece quase totalmente entupida, ou seja, já houve algum crescimento de parede secundária importante. E vocês podem reparar também que na altura dos polos de xilema a gente encontra células que não têm depósitos. Essas células são chamadas células de passagem. Tá? Elas ficam na endoderme, mas elas não lignificam. Tá? Em alguns casos não tem estrias de Caspar. Okay? Quando a endoderme amadurece, basicamente o fluxo de água fica muito limitado, praticamente deixa de ocorrer através das células lignificadas. Então, vai ocorrer basicamente pelas células de passagem.
por isso que as células de passagem estão tão relacionadas com os polos do xilema. Tá? Então, pelos tipos celulares, a gente vê essas células enormes do córtex aqui fora. Podemos ver um plasmodesmo aqui, olha que legal. Mesmo numa imagem, né? Mesmo numa imagem no microscópio. Plasmodesmo. E aqui dentro, então, a endoderme, a célula de passagem, endoderme lignificada, periciclo logo abaixo da endoderme, que geralmente também é uma camada só, floema, xilema, no caso metaxilema e protoxilema. Aqui outra imagem muito interessante, também do livro do Crank, que a gente vê essas células grandes do xilema, esse parênquima central. Opa, parênquima central? Isso aqui, isso aqui é monocotiledônea. Na verdade, isso aqui está escrito errado, tá? Isso aqui foi um erro de digitação. Isso aqui é poliarca. Olhem só, tem 9 polos de xilema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso é poliarca. O que quer dizer isso? Bom, todos esses polos de protoxilema aqui, né, quando são mais do que 8, isso é característica de monocotiledônia. Então, nós temos duas características clássicas aqui. A presença de medula, né? A coloração verde aqui dá uma suspeita forte de ser medula, né? No caso, como células parenquimáticas, e a organização poliarca do xilema. E a gente vê também, então, 9 polos de floema também alternando entre os polos de protoxilema. Por fora, nós temos o periciclo. Só, tá? E por fora do periciclo, também nós podemos perceber endoderme bastante já lignificada, né? Ou suberificada. Tá? Esses depósitos na parede da endoderme, inicialmente, a gente observa suberina, às vezes lignina, mas com o espessamento da parede, parece que principalmente a lignina cresce. Então, quanto mais velho, mais lignina. Esse é crescimento de parede secundária. É um processo de esclerificação da endoderme. Então, as monocotiledôneas têm os feixes vasculares com medula, né? Eu costumo dizer que são dispostos em anel, e praticamente sempre a disposição é poliarca. Arca quer dizer mais velho, então com muitos polos, acima de 8 polos, de protoxilema. O protoxilema sempre fica na raiz, virado para o lado de fora. No caule é o contrário. Já nas dicotiledôneas, então em caso de dúvida, se pegou um tecido, cortou, é um pedaço de uma raiz seca, quer ver o que é aquilo, se é um caule, se é uma raiz, o que é, mesmo que tenha dúvidas quanto à medula, que pode ser esclerificada em algumas espécies, veja a disposição, o número de polos de protoxilema. Nas dicotiledôneas, a gente observa a raiz como um cilindro sólido. E no centro desse cilindro a gente tem o metaxilema, o xilema tardio. Não há medula, tá? E os polos do xilema recebem esses nomes aqui, conforme o número de polos. Forem 2, 3, 4, 5, e pode ter até 8 polos nas dicotiledôneas. Aqui alguns exemplos. Nessa primeira figura, a gente tem uma organização triarca, que a gente vê 3 polos de xilema. Aqui é tetrarca, pentarca. Reparem que os polos de xilema estão com o floema do lado. Nós não podemos dizer que isso aqui forma um feixe. Eu não percebo aquele arranjo
típico que a gente observa no caule para formar feixe. Tá? Aqui é simplesmente floema do lado do xilema. Já essa última aqui, ó, vejam quantos. Isso aqui é milho, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muitos. Isso aqui é uma organização poliar. Novamente a gente percebe o metaxilema, xilema tardio, e o protoxilema, xilema precoce, do lado de fora. Vocês podem observar também as células de passagem. Todas, praticamente todas, né? Aqui elas não estão tão claras, mas em todas essas aqui a gente vê essas células de passagem coincidem exatamente com os polos do xilema. Tá bem? Sim, esse tipo de organização de raízes também ajuda na identificação das espécies. Isso é característico das espécies. Toda espécie tem o mesmo padrão, assim como no caule. Uma característica bem importante para a gente identificar as espécies por um segmento, preferência de ponta de caule, é observar a organização dos feixes vasculares. Okay. Então, a primeira camada do estelo, que é essa região onde tem os feixes vasculares, desculpe, raiz não tem feixes vasculares. Onde tem xilema e floema, ainda a última camada do córtex é a endoderme, logo na transição para o estelo. Essa camada recebe esse depósito, berina e lignina, e a gente já vê isso desde muito cedo, né? Dá para ver isso aí dependendo da coloração que você usar na sua lâmina de microscopia, né? É normalmente suberina, então dá para fazer uma coloração, por exemplo, com Sudan 3, que vai aparecer nitidamente isso aí, e às vezes a própria coloração para lignina também vai mostrar inicialmente as estrias de Caspari e depois, conforme a endoderme amadurecer mais, em alguns casos a gente vê também esse crescimento secundário, dependendo da espécie. Tá? Uma coisa muito interessante da endoderme, ela tem uma função importantíssima para a raiz e todas as raízes têm endoderme. A endoderme serve como uma proteção, uma barreira. É muito interessante. Na verdade, ela funciona como um filtro, porque na endoderme, a água, nutrientes, bactérias, fungos não conseguem passar pela parede celular, pelos espaços entre a parede celular. A água é obrigada a atravessar a membrana plasmática. Tá? E a membrana plasmática, então, filtra essas substâncias. Nada grosseiro pode entrar para o interior do estelo. E à medida que essa água mais externa, que está no córtex, atravessa a endoderme para chegar no xilema, aí, ao chegar no xilema, ela passa a ser o fluido do xilema, ou seiva xilemática. Essa seiva xilemática, então, aí vai conter água, os nutrientes, mas também substâncias produzidas pela raiz, como hormônios, para serem transportados para a parte aérea. Então, o termo seiva bruta está em desuso e a gente está preferindo usar o termo seiva do xilema. Abaixo da endoderme, temos o periciclo, tá? Que, em geral, quase sempre é uma única camada de células, e a grande característica disso é que tem a capacidade de retornar para a função de meristema. Interessantemente, em alguns casos, a gente vê espessamentos na parede do periciclo. Ou seja, é possível que mais tarde ocorra, para algumas espécies pelo menos, também a esclerificação do periciclo. Sei muito pouco sobre isso. Tá?
O mais importante em termos de função, né, essas células são talvez entre as mais importantes do estelo, né, células vivas, mas é a capacidade de retorno para como um meristema, ou seja, elas conseguem recuperar em algum momento a capacidade de visão celular. E a partir daí o periciclo produz raízes laterais inicialmente, e nas plantas que têm outros tipos de crescimento secundário, o felogênio, que é o câmbio da casca. Nem sempre isso surge a partir do periciclo, mas sempre a partir de um parênquima. Obrigado.